entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Vocês estão de sacanagem! Vai tomar no cu! Edmundo, desculpe. Não desculpo. Eu não desculpo porque não é a primeira vez que você faz, PVC. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo porque não é a primeira vez. Não respeito! O seu mar veleja para tudo que vem, flores brancas, paz e Iemanjá. Fala galera, eu sou o Brian e eu não respeito quem começa podcast cantando música que não tem nada a ver com o tema. Não, mentira que você já deu play já. Tá falando sério? Ah, cara, para com isso, mano. Não gostei mesmo. Eu adorei. Pô, sem necessidade de um negócio desse, mano. É? Por que você não avisa, Jefferson? A gente vai começar a gravar agora. Já começamos então a gravar agora, Jefferson. Cara otário, mano. Eu não respeito o cara que se acha o espertão. Tudo bem, tá bom. Eu não me acho espertão, então obviamente eu não estou qualificado nesse seu posicionamento. Hoje o tema do não respeito, o nosso programa de curtas desabafos, nosso programa onde a gente fala meio que sem pensar, ou Em até mesmo suma, programa escrachado. programa onde a gente vai cagar regra, entendeu? Não leve muito a sério. Se É só você zoeira. concordar com quem a gente tá falando, por favor, procure um oculista. E o tema de hoje é o tema da redação do Enem. Muito, muito criticado. Tá aí sendo polemizado, né? Correto. Que... Calma aí, deixa eu pegar o tema da redação, porque eu já esqueci. Então, só pra você ter ideia, a gente não tá nem por dentro. A gente tá fazendo isso só por fazer, cara. Não, mentira. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá, aí Quem esperava ir fazer um Enem, ser domingão? Você não veio pra minha festa de aniversário no sábado, porque no domingo ia fazer Enem. Teve gente que fez isso. De fato. E aí, você foi pro Enem. E aí, quando você chegou lá, o assunto da redação era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você ficou assim, quê? Foda. Aí é aquele momento que a gente se pergunta, né? Que porra é essa? O que o Brasil tá virando, não é mesmo? Entendeu? O que é o Brasil? Não, calma aí. Agora eu preciso começar com essa pergunta. Braia, o que você tem a dizer sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil? É um tema inesperado. Mas eu meio que concordei. Porque se a gente for parar pra pensar que dentro do Brasil, levando em consideração o cinema e tudo mais, tem muita coisa que precisa melhorar e tem muita coisa que precisa ser democratizada. Por exemplo, preço de ingresso. Em todo lugar do mundo, o preço do ingresso pra ver qualquer bosta de filme é ultra mega barato. No Brasil, é caro. Muito caro. Por que eu tenho que pagar R$30 pra ver um filme no cinema numa sessão normal? De 2 horinhas. E aí eu quero ver uma sessão VIP, que é mais pro privilegiado, Shopping Iguatemi, e custa R$80 o ingresso só porque tem uma cadeira melhor. Ou uma tela curva. Tá me entendendo? Cara. Então, e outra, não para só por aí. Porque, levando em consideração a cidade onde eu moro, por exemplo, eu moro a 5 minutos do shopping. Eu moro literalmente do lado do shopping. Ele Poderia tem ser que falar algo... isso o tempo todo, mas tudo bem. Eu tenho que falar, é algo que eu me vanglorio, posso dizer? Sim, obviamente, o cinema que tá aqui no meu shopping... Não. Ele é bom. É o Cinépolis. O cinema que está aqui no meu shopping. Por favor, eu quero que vocês gravem essa frase. Cara, o cinema que tem aqui no shopping, perto da minha casa, é o Cinépolis, que é um cinema muito bom, de altíssima qualidade. Eu prefiro o Cinépolis do que o Cinemark. Pois bem, Isso é verdade.
Temos aqui uma sala, que é a sala 2, se não me falha a memória. Memória. A sala 2, se não me falha a memória. Nossa, buguei. Que era pra ser uma sala macro XD, que é aquela sala maiorzona, com tela curva e tudo mais. Porém, por falta de verba, não fizeram essa sala e só ficou uma sala grandona mesmo. Todas as outras salas são minúsculas e apenas essa sala é gigantesca. Leve em consideração que é em Carapicuíba. Será que se fosse em Alphaville, isso teria acontecido? Verdade. Se eu quiser ver um filme na seção macro, eu tenho que pegar o carro e ir alguns quilômetros, uns 5 quilômetros pra Barueri, pra ver lá no Parque Shopping, por exemplo. E a sala nem é tudo isso. Nem é tudo isso. Então, assim, você paga mais por um serviço que não é entregue de maneira correta, ao meu ver. E você ainda meio que... é um certo preconceito. Só porque em Carapicuíba não precisa ter a melhor sala. Pode colocar sala qualquer, que tá bom. Um outro lance da democratização que eu poderia colocar aqui é o lance dos filmes dublados. Em qualquer lugar que você vai, lá no centro de São Paulo, você tem sessões legendadas e sessões dubladas. Na nossa região aqui, Osasco, É só dublado. é só dublado. É só dublado. Você pena pra assistir um filme na língua original. Acho que o único cinema, por exemplo, a gente pode falar pelo menos, acho que é da Cinépolis. Acho Sim. que esse é o maior problema da Cinépolis. É daqui da região. Sim. Que se nós quisermos aqui nessa região, Carapicuíba, Osasco, Bariri, acho que a gente só consegue, olha lá no Iguatemi. Iguatemi, no União, que é bem grande, e é tipo assim... Não, mas União não é Cinépolis. Não, é Cinemark. União é Cinemark. Sim. Mas mesmo no Cinemark, tanto que no Alphaville, ali no Shopping Tamboré, tem um Cinemark lá, e assim, você tem 10 sessões dubladas e uma sessão legendada. Foda, isso é foda. Em 3 horários do dia. Então, tipo assim, já que teve a maior briga quando foi lançado o filme dos Vingadores Ultimato, porque o Ultimato pegou 35 salas de cinema, mas o filme que tava sendo lançado brasileiro daquela mulher lá, que ela fez o PT lá no Facebook, não sei se você chegou a ver. Hã? Aquela mulher lá do filme dela, não vou lembrar agora, não vai que cola. Ah, Que ela fez mó furdúncio na internet falando que o filme dela só não foi assistido porque não deram espaço pro filme dela, porque tudo onde tinha era só Ultimato que tava em cartaz. é. E aí ela veio falar que o Brasil não ia pra frente porque o próprio Brasil não apoiava a cultura deles. Cara, a grosso modo, eu não entendo muito disso. Sim. Mas é uma coisa, a produção do filme escolhe a data de lançamento, correto? Sim. Pô, isso daí eu vou concordar com ela, cara. Desculpa. Porque, pô, quem... É o seguinte, a mesma coisa, eu tava pensando isso, entendeu? Os caras lançou Shazam na época de Ultimato, entendeu? Talvez Shazam era pra ter estourado mais. Mas a gente tem que levar em consideração que o quê? Todos os filmes da Marvel, são 10 anos de Marvel, tem um peso maior no cinema. Não, é questão de marketing, ao Não. meu ver. Se você sabe que um baita filme vai estrear em tal mês, você não vai lançar o seu filme naquele É mês. isso que eu quero dizer. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a grosso modo ela tá certa. Eu acho que a culpa aí já foi da produção dela. Sim. Porque, pô, Não, mas a Ultimato... briga dela foi com os cinemas brasileiros que não colocaram o filme dela no cartaz. E sim colocou somente Ultimato. Não, mas tem Você tinha 10 salas pra ver Ultimato e uma sala pra ver o filme dela. Não, mas desculpa. Aí já ela tem que reclamar com a produção, não com o cinema. Mas aí é que tá, tem outro dado também que é legal a gente comentar, que é o lance de que muitos reclamam que as produções brasileiras não são levadas a sério, a gente não tem muitos filmes brasileiros em cartaz, e aí eu paro pra pensar, isso é por quê? Porque a gente tem muito mais filme brasileiro que é porcaria, que não tem nem nada a acrescentar ao cinema, digamos assim, ou tem muito filme bom brasileiro e os caras que tá pouco se lixando mesmo e não quer colocar. A sua opinião, a grosso modo. Cara, a grosso modo, eu acho que o pessoal ele tá acostumado em... Tipo, não só ao sistema de Hollywood, entendeu? Ao jeito de ser, mas também até com questão de atores, entendeu? Porque eu acho que... Presta atenção, qual é o nome daquele cara? É Patrick, que faz os filmes Invocação do Mal. Sim. Por exemplo, a maioria dos filmes que ele fez foi Invocação do Mal. Quer dizer, Invocação do Mal foi filme de terror. Sim. Entendeu? E aí nós anunciamos o novo filme de terror com ele. Entendeu? Sim. Só que aí a gente vai lá e anuncia um filme de terror brasileiro, entendeu? Com o Geraldo Luiz como protagonista. What? E aí, amigão? What the fuck?
Você tem uma noção de quanto o cinema brasileiro tá decadente? É quando os melhores atores do Brasil vão pro exterior pra fazer filme. Rodrigo Santoro fazendo Xerxes no... Antônio Bandeiras. Antônio Bandeiras. Você não falou isso, não. Antônio Bandeiras é bom, pô. Você já assistiu aquele Antônio filme... Bandeiras é brasileiro, mano. Hã? Antônio Bandeiras não é brasileiro. Não, pô, tô falando do outro país, cara. Ah, tá. Não, que susto, mano. Achei que você tinha falado agora que o Antônio Bandeiras era brasileiro. Não, tô falando de Não, outras porque eu trouxe pessoas. a discussão que até os atores brasileiros bons não fazem filmes no Brasil. Eles Ah, fazem tá, filmes sim, lá fora. desculpa. Aí eu falei o Rodrigo Santoro, aí você, o Antônio Bandeiras. Não, que susto que eu levei agora. Tô zoando, pô. Não, pelo amor de Deus. Meu irmão. Então, assim, tem filmes brasileiros bons. Ultimamente, em quesito no filme de terror, o Brasil tem sido muito bem, cara. Você não ouve falar porque são filmes que não são divulgados. Uhum. Mas tem filmes muito bons mesmo. Mesmo. Tem. Tanto que se você só tem acesso aonde? Nesse shopping de rico, Iguatemi. Uhum. Aquele shopping que tem na Paulista, que só passa filme francês, filme de Cannes, de festival, esses filmes passam lá. A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil engloba tudo isso. O fato de você ir no cinema não ter muito filme brasileiro é raro. Tá, vamos lá. Estreou na quinta-feira, porque é sempre na quinta que estreia, 5 filmes. Se um for brasileiro é muito. Muito difícil. E atualmente os filmes brasileiros que mais tem bombado são os filmes que a própria Universal paga os ingressos para os outros ver. E nem tem ninguém na sessão. Os filmes do... Como que é o nome daquele cara lá? Edir Macedo, Chico Xavier e por aí vai. O que você tá procurando? É que eu tava fazendo aqui uma pesquisa porque, por exemplo, uma das maiores bilheterias do Brasil foi o filme Os 10 Mandamentos. Sim. Você lembra disso? Sim. E foi lançado em 2016. Então aqui eu tava fazendo assim uma pesquisa por cima, mais ou menos do mês em que ele foi lançado. E pelo que eu vi aqui, a produção do filme foi ligeira. Entendeu? Dá uma olhada aí, cara. Vamos falar algo certo, não vamos errar. Entendeu? Joga aí pra mim os 10 mandamentos, rapidinho. ...28 de janeiro de 2016. O que nós tínhamos em 28 de janeiro de 2016 pra ser lançado? Ou melhor, o que nós tínhamos em janeiro de 2016 de filmes pra serem lançados? Eu tenho pra mim que não foram muitos filmes, entendeu? É claro que já tinha aqueles cartazes que vieram de dezembro de 2015, que talvez tivesse alguns filmes bons, mas o que eu quero focar a produção também pesa, cara. Escolher o dia certo do filme. Entendeu? Sim, ó, pra você parar pra pensar, o 2016 foi o ano que a gente teve Batman vs Superman, Guerra Civil, Esquadrão Suicida, Doutor Estranho, Procurando Dory, Animais Fantásticos, Rogue One, Deadpool, Warcraft, X-Men Apocalipse. Olha o tanto de filme bom. E aí eles posicionaram o filme dos 10 Mandamentos num mês que não teve lançamento. Você tá entendendo? Ou seja, isso daí também conta, cara. A produção Sim, do filme, obviamente. entendeu? Isso conta porque cara, aquela mulher ela tá certa. Mas ela tá certa em partes. Ela não deveria criticar o cinema. Ela deveria criticar a própria produção dela. Entendeu? Porque quem coloca Cara, eu achei bizarro a DC Comics colocar um lançamento perto do filme da Marvel, cara. Eu achei errado a Marvel colocar um filme dela perto de outro lançamento dela, que foi Capitã Marvel. Sim. Entendeu? Enfim. Eu vou falar alguns filmes aqui que eu tive o prazer de assistir, que eles são de terror, até porque no Brasil o terror tá muito forte agora. É uma indicação pessoal minha, é o Animal Cordial, ele é muito bom. Tem O Rastro e tem um outro também que é Motorhead, que basicamente ele é meio John Wick. A história dele, ele não tem uma história, é tudo baseado na ação. Uhum. E a história vai se desenvolvendo nisso. Tanto que vale a pena lembrar que um filme que eu não dei nada, que é aquele Exterminadores do Além, que tem o Danilo Gentili. Que é uma comédia. Que é uma comédia. Cara, ele tá participando de um festival de filme e tá concorrendo aquele cara lá, o que faz as entrevistas lá, o Léo Lins. Ah, o Léo Lins. Ele tá concorrendo como atuação, cara. Num festival, tipo, acho que é da Argentina, algo assim. Ele ganhou alguns prêmios também. É um filme muito bem avaliado. Ele tem uma nota bem boa. Tipo, 90%. Tá com uma taxa de aceitação, tipo, acima de 90%. Cara, então, assim, muitas pessoas não dão atenção pra esses filmes.
Por quê? São poucos. A produção brasileira em quesito de filme é muito pequena. Hoje a Netflix chegou e tá ajudando bastante. A gente tem séries muito boas que explodiram nesse final de mês aí, nesses meses atrás. Sintonia, que foi produzida pelo Condzilla, é uma série que eu recomendo muito, ela é muito boa. Saiu agora uma série na Netflix que tem o Seu Jorge como personagem principal e tá sendo muito bem elogiada. Então, assim, eu acho que precisamos de mais espaço, sim, dentro dos cinemas. Pra isso acontecer, o custo de produção tem que ser muito menor. Cara, produzir um filme é coisa absurda. Imagino. Você faz um filme que não tem efeitos especiais, foi 40 milhões. Você fica assim, como? Tá ligado? Por isso que esses filmes... Coringa mesmo estreou recentemente, tá explodindo em bilheteria e vai lucrar mais do que Vingadores Ultimato. E ele não vendeu nem perto do que o Ultimato vendeu. Só que o tanto que gastaram pra produzir o Ultimato só em pagar ator... O filme do Coringa, tipo, só tem quem? O Joaquin Phoenix ali, pra pagar. E eles gastaram muito pouco, foi coisa de 40 milhões, 70 milhões, não vou lembrar agora. E eles fizeram quase 1 bilhão agora, tava 900 milhões. Então, assim, é um lucro gigantesco. E eu acho que é isso que falta no Brasil. A gente sofre pra conseguir material aqui. A gente tá querendo comprar uma câmera desde quando? Isso é verdade. E a gente conseguiu comprar uma câmera Agora. Usada. Sim. E nem é a melhor do mundo. Porque Também se a gente não. quisesse comprar uma câmera boa de conteúdo, a gente tem que trazer de fora. Exatamente. Então, essa democratização do acesso ao cinema, ela começa muito antes do que só abaixar um preço do ingresso ou do que só ter esse lance de ter mais filmes brasileiros. Ela começa daí. Primeiro, precisa abaixar imposto para ter equipamento bom para fazer filme. Por que os filmes do Brasil o pessoal fala que é uma merda? Será que é porque o equipamento não é bom o suficiente? Qual é o tipo de ensino que as pessoas têm? Lá nos Estados Unidos o cara tá no ensino médio e ele tem aula de artes, ele tem aula de teatro, ele é ultra mega preparado para quando ele terminar o colegial, se ele quiser entrar em qualquer tipo de profissão, ele consegue. Porque lá, pô, os caras têm aula de marcenaria, tem aula de um monte de coisa. E aqui no Brasil, isso é investido? Não, de fato. Você pega um ator nos Estados Unidos, o cara canta, o cara é músico, o cara faz tudo. Aqui no Brasil o cara faz o quê? Ela só atua. Nada, e atua mal ainda. E atua mal. Então, assim, começa muito antes. A culpa não é só do filme do estrangeiro que tá lá em cartaz, que tá ocupando todas as salas de bilheteria. Não, a culpa tá em todos nós brasileiros, que não nos especificamos, não queremos melhorar nem nada. Se a gente precisa de algo bom, a gente tem que buscar lá fora, quando não precisava. Já que muitas das coisas boas, os outros países vêm e arrancam do Brasil. Eles não pedem permissão. Já a gente tem que implorar pra ter qualquer coisa lá de fora. Isso é verdade, mas também acho que tem um outro lado da moeda também a ser observado. Porque você falou algo que eu fiquei pensando, a gente fala que filme brasileiro é filme ruim, entendeu? Só que a gente fala isso de forma generalizada. Sim. Porque conta, eu tenho certeza, você consegue contar nos dedos quantos filmes brasileiros você já assistiu. Entendeu? E talvez eu também possa contar nos dedos quantos filmes brasileiros eu já assisti. Mas por quê? Porque estamos generalizados. Porque temos filmes bons, só que a gente se interessa por... Quando o assunto é filme brasileiro, ele só vai interessar, as salas de cinema só vão encher quando é o quesito putaria e comédia. Ou agora, o mais comum, é levar youtuber pros filmes pra chamar a atenção da galera da Exatamente. internet. Isso vai interessar o brasileiro. Agora, se nós pegarmos um elenco bom, entendeu? De atores que nós sabemos que do Brasil que mandam muito bem e começar uma produção de um simples filme de ficção, talvez esse filme vai passar em branco, talvez não, quase certeza de que esse filme vai passar em branco, pelo simples fato de que já estamos generalizados, a gente já está acostumado com um tipo de conteúdo que a gente só gosta do estrangeiro, entendeu? Cara, um outro filme que eu queria falar aqui, que foi um filme ultra mega elogiado, é o filme do Cidade de Deus. Não, mas para, eu acho que você já deveria parar por aqui, mano. Por quê? Porque, mano, Cidade de Deus, ele é um filme bom, mas de muitos anos atrás, Não, cara. sim, mas para pra pensar. O filme Cidade de Deus foi lançado em 2002 e ele ganhou prêmio na Inglaterra. Ele foi premiado lá fora. Beleza, aí leva em consideração, qual foi o outro filme que é exatamente igual a Cidade de Deus e que também teve o mesmo nível de premiações? Filme brasileiro. Carandiru. Tropa de Elite. Também. Mano, quando o assunto
é filme brasileiro, só vai chamar atenção quando tem favela. Não é quando tem favela. Não, para. Não é quando tem favela e favela. crime. Não, é desculpa, quando tem favela- a realidade. Então, Você quer ver? qual é a realidade do Brasil, amigão? A realidade do Brasil é essa que você tá falando. Então, Um exemplo, a série que eu comentei, Sintonia. Ela fala, se passa aqui em São Paulo e é tipo ali no fluxo, mano. É a história de um cara que quer ser funkeiro e ele tá no crime, tem tudo isso. E, mano, é uma série muito bem produzida. E eu Correto. nunca imaginei que eu ia falar que é uma série do Condzilla. Tô nem aí, é a música da série. Então, assim, é uma baita série e eu vou assistir essa que tá agora do Netflix também, que tem o Seu Jorge, porque, pô, tem o Seu Jorge. o seu Jorge é foda. Seu Jorge é foda, não tem como. E eu acho que vai ser muito foda. Mas de fato, cara, eu acho que na verdade depois do filme do Tropa de Elite, não teve muito filme bom, justamente pelo lance do José Padilha ter sido ameaçado, ele teve que sair do Brasil, o cara andando com 11 seguranças porque ele tava sendo jurado de morte, porque ele falou coisas verdadeiras ali, muitos políticos, muitos bandidos, muitas pessoas foram pra caçar ele, cara, porque Imagino. ele entregou a verdade com o cinema. Isso é E verdade. no Brasil, não tem como mais entregar a verdade no cinema, porque se você entregar a verdade no cinema, você pode ser morto, Tá vendo? entendeu? Diferente lá fora, onde tudo isso, a arte ela é explorada de uma maneira muito boa, aqui no Brasil, qualquer coisa que é bom, que faz sucesso, porque tá falando a verdade, você pode ser morto. Então, assim, é o que eu falei, o acesso ao cinema vai melhorar em todos os lados, a partir do momento que tivermos equipamentos acessíveis, tivermos cinemas acessíveis, tivermos as dublagens, a dublagem é boa, mas se eu quiser ver um filme no seu áudio original, eu tenho esse direito. Uhum. Até porque, nos Estados Unidos, não passa filme do Brasil em inglês. Exatamente. O filme passa com legenda em inglês, mas o áudio é em português. Então, assim, eu entendo, você não sabe inglês, você odeia ler, a legenda passa muito rápido, a cena de ação eu vou ter um descolamento de retina. Isso é uma coisa sua. Mas eu, como consumidor, eu tô pagando R$30 pra ver o ingresso, eu tenho que ter a opção de escolher se eu quero ver no áudio original ou se eu quero ver dublado. Então, começa por Se eu quero ver numa sala normal, no Marco XZ. Exatamente. E não é porque eu sou obrigado a assistir numa sala normal porque custa R$30. Já a Macro XZ custa 60. Então eu sou obrigado a ver na sala normal, não porque eu quero, e sim porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho capital pra fazer isso. Então, é um tema bom a ser discutido pelo Enem? É. Eu aposto que a maioria das pessoas erraram nessa dissertação aí. É, eu acho que, tipo, as pessoas, elas não quiseram se aprofundar. Acho que se elas tivessem entendido um pouco mais, mas eu confesso, cara, é um tema também de ficar chateado, mano. Sim. Pô, você pega um edital no começo do ano, você se prepara com aquelas bilhões e bilhões de matérias. Tem gente que compra um kit vestibular pra poder estudar. Do Enem que vende na banca é caro pra cacete. Tem gente que vai fazer Cursinho. cursinhos vestibulares, entendeu? Pra no final das contas chegar e colocar um assunto desse. As pessoas estudam pra algo mais complexo, Sim. entendeu? Não que esse assunto não seja complexo. Até porque faz muito tempo que o Enem não abordava um assunto cultural, né? A gente pegar pra ver os anteriores, putz, o sistema do Enem era mó bosta, né? Teve até aquele negócio, a questão da Valesca Popozuda no meio do Enem, sabe? Eu, se tivesse no Enem, eu não ia fazer essa questão, porque eu não sei nada da Valesca Popozuda. De fato. E tem muita gente que às vezes também não sabe de nada do cinema. Quantas pessoas eu conheço que não vão ao cinema? A Daira mesmo, antes de eu namorar ela não tinha costume de ir no cinema. Era poucos filmes que ela ia. E depois que ela começou a namorar comigo, isso aumentou muito. Ela vê muito mais filmes no cinema. É, porque você é cinéfilo, né? Cara, enfim, fica aí a nossa indignação. Nosso protesto. A gente pode mudar, se vocês quiserem, o tema não respeito, porque acabou sendo mais uma crítica, um desabafo. Eu não respeito esse governo fascista, antidemocrático, que já começa errado. A democracia, ela não existe. Não. A democracia, ela vai existir a partir do momento em que votar não vai ser obrigatório. Porque a partir do momento que eu voto é obrigatório, já não é democracia. Exatamente. Eu tenho o direito de escolher ou não se eu quero votar. Isso é A democracia. partir do momento que eu tenho que ficar pagando multa por não ir votar, entendeu? Eu acho que isso já não é mais democracia também. Então, eu voto pela democracia livre. Porque a partir do momento que... A democracia no cinema ela só vai existir a partir do momento que existe democracia no país todo, no governo, em tudo.
Entendeu? Uma coisa leva a outra, amigão. Uma coisa Simples. vai levar a outra. Entendeu? Entendeu? Não tem como eu mudar a democracia no cinema e depois as outras coisas vão mudar. Não, a mudança tem que acontecer primeiro no parlamentário, nas leis e tudo mais, e depois... Eu vejo até um negócio aqui, mudando um pouco de assunto, que ia ser muito louco se a gente não votasse em candidatos, porque eu acho que o sistema ele é muito corrupto. Você pode ser uma pessoa boa que agora eu te conheço, mas você entra dentro do governo como presidente, chegando lá os caras falam, ó, aprova essa lei aqui que eu vou te dar R$1 bilhão. Você vai aprovar com toda certeza. Foda-se. Eu acho que a democracia ela só vai existir a partir do momento que a gente votar não em candidato, mas sim em leis. Exatamente. Você coloca, tipo, como um exemplo é na Islândia ou na Noruega, que você não tem um político lá, você tem são funcionários. Eles não recebem auxílio paletó, não recebem nada disso, eles ganham o salário normal, um pouquinho mais que um professor ganha, e eles estão lá apenas a serviço do povo. Quando vai ter alguma lei, eles vão pra uma praça pública e falam a lei e o povo vota naquela lei. Entendeu? Eu acho que ia ser muito louco se fosse assim, e até mesmo o país que é mais próximo disso é os Estados Unidos, que divide por regiões, né? Então, tipo, na Virgínia não é proibido você fumar maconha, mas em tal lugar é. Se aqui no Brasil fosse assim, já seria um pouco melhor. Se cada estado tivesse meio que suas leis. Assim, acho que 90% do estado fumaria. Pois bem, eu só queria dizer que eu não respeito também, já vamos aproveitar esse ganchinho, né? Se o assunto é cinema, vamos falar isso. Não respeito gente porca dentro do cinema, que depois da sessão adora deixar o cinema um lixão. Entendeu? Se você é um desses babaca, para com isso, cara, de verdade, mano. Eu vou falar uma coisa que eu não respeito, mas é mais uma coisa que o Jefferson não respeita. Se o seu filho não tem educação, Não, eu faço leva. questão, pera. É o seguinte, caralho. Se o seu filho não consegue ficar parado numa sala de cinema, por favor, não leve ele ao cinema, cara, meu. Tem gente que paga... Não basta pagar R$30. Não basta você pagar R$60 num combo. Não basta você ficar comprando pré-estreia. Não basta você assistir o filme no cinema lotado. Ainda tem uma criança chata atrás de você chutando a cadeira, chorando, pedindo teta. Pelo amor de Deus, não leve as suas crianças ao cinema. Deixa com o pai, com a mãe, pague alguém. Ah, mas é o meu direito levar o meu filho no cinema, o filho é meu. Então mantenha essa criança calada, entendeu? Coloca uma mordaça na boca dessa criança, entendeu? E pra que a gente consiga assistir o filme em paz, entendeu? Eu voto por alguma lei em que se o filho chorar dentro do cinema, tem que se retirar. Entendeu? Pronto, acabou. Entendeu? Acabou, velho. É isso aí, mano. Eu tô pagando pra ter uma experiência completa e não pro seu filho ficar chutando a minha cadeira. Se você não sabe dar educação pro seu filho na sua casa, olha, não se assuste se eu virar pra trás e xingar e mandar ficar quieto. Porque se você não dá educação em casa, na rua vai receber. Pronto. Não respeito! Esse foi o Não Respeito de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você concorda com o assunto que a gente tratou aqui, se você também passou raiva nesse Enem, comenta aí, obviamente, vai estar em todas as redes sociais na descrição. Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente em todo mundo aí, em todo lugar. É isso aí. E a gente não respeita quase nada, mas a gente respeita vocês, queridos ouvintes, que mandam suas sugestões, perguntas e até mesmo artes do que tratamos nesses podcasts no nosso e-mail. Corrigindo, respeito você que escuta tudo isso daqui e não tem coragem de compartilhar com seu amigo. Não respeito você que não deixa o like. Não respeito você que não compartilha. Não respeito você que não vai dar aquelas ajudinhas lá nas redes sociais. Aí eu não respeito. Mas se você faz tudo isso, eu te respeito eternamente. Você sempre vai ter um lugar nos nossos corações. Demorou. Até a próxima. Valeu, falou e Tchau.